Olá, Rose, comida de verdade.art, e cozinhar é um ato de amor por você mesmo. Passando aqui hoje para mais uma receitinha incrível com um ingrediente que provavelmente a maioria das pessoas, quando volta da feira, joga fora ou muitas vezes na própria feira pede para o feirante cortar e jogar fora. Então hoje a gente vai fazer uma receita incrível, super saborosa, cheia de nutrientes com esse ingrediente. Mas antes de você partir para a receita, vai aí embaixo, clica no sininho, inscreva-se no nosso canal, assim sempre que a gente colocar receita nova aqui, você será avisado. E se você fizer as nossas receitas, compartilha conosco, manda foto, comenta para a gente saber se você gostou e para a gente poder preparar cada vez mais receitas para compartilhar com vocês. Foi na feira, comprou beterraba e aí a beterraba veio com umas folhas super bonitas, vistosas e saudáveis. O que você faz com as folhas da beterraba quando isso acontece? Então, aqui no Comida de Verdade.art eu vou preparar uma receita, porque sim, aqui em casa as folhas da beterraba também são usadas para fazer várias receitas. Mas hoje eu vou fazer uma receita que é super simples, pouquíssimos ingredientes que todos nós temos em casa para fazer essa receita. O que eu vou precisar? Claro que as folhas da beterraba, eu vou tirar a beterraba e vou escolher as folhas que estiverem mais bonitas e aí eu vou picar. Eu vou precisar de uma cebola média, uma manteiga e uma farinha ou uma farofa da preferência de cada um de vocês. Qual que é a farofa que eu vou usar e que eu gosto mais? Eu gosto muito de uma farofa de milho que eu já compro temperada e que é uma delícia, já vem bem apimentadinha, é a que eu normalmente uso e que eu vou usar hoje. Mas eu sempre tenho aqui em casa também duas outras opções de farofa. Na verdade, essas outras duas aqui não são farofa, elas são farinhas, tá? Uma é a farinha puba e a outra é a farinha de biju, que é mais comum lá na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Essa daqui eu comprei quando fui para Rondonópolis. Então, ó, essa aqui é a farinha puba. Ela é bem durinha, quando pega esses grânulos aqui, eles são bem durinhos, bem crocantes, mas ela é bem saborosa, não tem tempero nenhum. E essa daqui é a farinha de biju. Ela parece um pão. Eu falo que quando eu como ela, a aparência dela parece um pão esfarelado. Ela é super gostosa e ela também não tem tempero nenhum. Então, para quem é mais dessa região ou conhece essas duas farinhas aqui, elas também ficam super saborosas. Mas aí, nesse caso, você terá que colocar nessa receita de farofa de hoje sal e pimenta e os temperos que você gostar. Como eu vou usar a farinha que já está temperada, que eu gosto, não teremos sal e pimenta aqui nessa receita. Então, vou reservar essas duas farinhas aqui do lado, que eu não vou usar. E enquanto isso, eu vou separar aqui essa beterraba dos caules. E aí eu vou picar a cebola e também vou picar as folhas da beterraba e os talinhos. Com os nossos ingredientes todos à mão, preparados, picados, temperos, tudo pronto, a pia também já organizada, a questão da gente organizar tudo facilita, porque é mais rápido para a gente fazer a receita e a gente também já consegue deixar tudo organizado aqui. Já liguei o fogo da panela, vou adiantar aqui, vou colocar um fio de azeite, tá? Vou colocar a cebola já para ir dando uma refogada. E aí eu quero mostrar para vocês aqui as folhas da beterraba que eu já piquei. Então, eu tirei os talinhos, piquei separado e piquei a folha separada também. Porque os talinhos, eles são um pouquinho mais durinhos, então o que eu vou fazer com eles? Vou refogá-los junto com a nossa cebola. Então, a gente vai dando uma refogada nela também. E os talinhos aqui da beterraba, a gente vai refogar bem, vai deixar bem refogado antes de colocar as folhas e a nossa farofa. E aí assim, ó, as nossas folhas, elas são bem mais rápidas, a gente vai fazer mais ou menos no tempo da farofa de couve que a gente faz. Então, tá pronto, coloco elas
e aí são 2 minutos e tá pronto. Mas aí é importante ressaltar o seguinte, essa beterraba aqui, ela é bem novinha e os talinhos, eles estão bem novinhos. Se você for na feira e comprar uma beterraba que está muito velha já, na hora que vocês forem cortar os talinhos da beterraba, vocês vão perceber que ela está muito consistente e muito fibrosa. Nesse caso, vocês vão retirar aqueles talinhos e aquelas folhas mais novinhas. Às vezes haverá necessidade de vocês cortarem uns 3, 4 dedos dos talinhos que estiverem mais próximos da raiz da beterraba, porque eles vão estar muito fibrosos, tá? Então é bom cuidar isso. Mas normalmente quem compra os seus ingredientes de verdade na feira já tem um contato melhor com as pessoas que vendem e a pessoa já vai te falar. Você pode perguntar lá na hora e ela vai te falar se a beterraba tá novinha ou não. A cebola e os talinhos da beterraba já ficaram bem refogados e agora eu vou fazer o quê? Vou vir aqui, vou colocar a manteiga. Vou colocar aqui a manteiga do ladinho, vou colocar as folhas da beterraba, vou refogar uns 2 minutinhos, não vai dar 2 minutos, é muito rápido. A gente refoga até essas folhas murcharem e aí a gente coloca a nossa farofa. Não refoguei nem 1 minuto aqui, as folhas já estão bem refogadas e agora eu vou vir colocando a minha farofa de farinha de milho aqui, bem aos poucos. E aí eu refogo mais um pouco. Dependendo das folhas da sua beterraba, às vezes precisa um pouquinho mais de farinha ou não. E isso também vai depender de qual das farinhas que você vai usar. Essa farinha de milho aqui mesmo, eu não enchi bem a xícara, então eu vou pegar mais um pouquinho e vou acrescentar aqui. Então eu vou acrescentar um pouquinho mais da minha farinha, porque eu gosto dela mais sequinha, tá? E a gente refoga um pouco. Então colocamos um pouco mais de farinha, ficou pronta a nossa farofa. E agora a gente vai servir e depois nós vamos provar. A gente vem aqui. A cor dela fica super bonita, fica bem diferente. Até fica parecendo que a gente colocou uns pedacinhos de bacon ou de calabresa aqui, porque ela fica uma cor diferente. Vou arrumar aqui um pouco o prato para ficar mais bonito para mim tirar uma foto. Mas ó, vocês podem ver que fica uma cor bem bonita, fica diferente e fica perfeito para acompanhar uma feijoada ou um caldo de feijão, um caldo de grão de bico, de ervilha, ou até mesmo um prato de peixe ou de muqueca de coco, gente. Lembrei da muqueca de coco. Perfeito para acompanhar a nossa muqueca de coco. Com a receita de hoje pronta, eu estou aqui salivando, louca para provar. Só queria que tivesse aqui agora a minha moqueca de polpa de coco para comer aqui junto, porque seria perfeito. Mas, enquanto isso, vamos provar esta farofa, que é super fácil, vocês viram, pouquíssimos ingredientes. Gente, fica incrível essa farofa. O sabor fica muito diferente, a textura. Não dá para saber que é beterraba, como refoga o talinho da beterraba antes. Não fica aquele sabor forte, aquele sabor de terra que normalmente fica no talinho da beterraba, tá? Tá super gostoso, façam aí para vocês provarem e ele ainda fica super bonito, com uma aparência bem bacana e como eu falei, parece até que tem um bacon tostadinho aqui no meio e não é. E acima de tudo, as folhas da beterraba e os talinhos são cheios de nutrientes, têm fibra e fazem super bem para a nossa saúde. Então, não joga mais fora esse ingrediente tão valioso e que você pode criar este e vários outros pratos, várias outras receitas com ele.